Se, seco, Sexagésima terceira sessão ordinária realizada em 19 de junho de 2020. Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. A todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, tenham todos uma boa noite. Esperamos que estejam todos bem e que possam compartilhar com a gente desse momento, né, que estamos hoje para debater alguns assuntos referentes ao nosso município, assim como todas as vezes. Havendo no legal de vereadores, declaro aberta a presente sessão. Será feita a leitura da ata da sessão anterior pelo primeiro secretário Eduardo. Ata da 62ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Olivedos, PB, da 14ª Legislatura de março de 2020, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Olivedos, situada na Rua Sebastião Cordeiro da Costa, número 176, na cidade de Olivedos, estado da Paraíba. Sob a presidência da vereadora Joelma Cristina Herculano Ribeiro Diniz e secretariada pelos vereadores Eduardo Almeida Souto e Marisaldo Rocha Oliveira. Estando presentes os demais vereadores, com exceção do vereador Jailton Pereira Oliveira, e constando o coro legal, a senhora presidente declarou abertos os trabalhos da presente sessão. Leitura da ata da sessão anterior, que não sofrendo impugnação, foi aprovada por unanimidade. Continuando, a senhora presidente solicitou que as matérias que encontravam em pauta fossem lidas e foi lido o requerimento de número 116/2020, de autoria do vereador Eduardo Almeida Souto, que solicita que o senhor prefeito garanta o pagamento de adicional de salubridade de 40%, calculado sobre o salário a trabalhadores de saúde pública do município, que estejam no combate da pandemia Covid-19. Que após a leitura foi posto em discussão, votação e aprovado por unanimidade. Seguinte, foi lido o projeto de lei de número 060/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza remanejamento ou a transferência de recursos de dotações orçamentárias e da outras providências, que após a leitura o vereador Marisaldo Rocha solicitou a dispensa do parecer. Pelo pedido de urgência, a senhora presidente consultou o plenário, todos foram favoráveis e dispensa em seguida. O projeto de lei foi posto em discussão e votação e aprovado por unanimidade. Continuando, foi lido o projeto de lei de número 059/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e da outras providências. LDO 2021, que após a leitura foi passada para a comissão permanente para as devidas apreciações. Continuando, foi lido o ofício de número 0190/2020 do processo da PPL TCE de número 0010/2020 relativos à prestação de contas anual do prefeito José de Deus Aníbal Leonardo, referente ao exercício financeiro de 2018, que após a leitura foi passado para a comissão permanente para as devidas apreciações. Continuando, como não havia outras matérias a serem lidas ou votadas, a senhora presidente facultou a palavra que quiser fazer uso da mesma. Falou o vereador Josinaldo Olímpio da Silva, falou do afastamento por motivo da pandemia Covid-19 e estão retornando para apreciações e votações de alguns projetos. Estendeu os sentimentos às famílias enlutadas, pediu que todos os olivenses façam sua parte do combate à pandemia, falou dos profissionais de saúde que estão à frente e agradeceu a todos. Em seguida, falou o vereador Eduardo Almeida Souto, agradeceu a aprovação do requerimento de sua autoria, parabenizou os profissionais de saúde,
à frente do combate, falou da pandemia e das preocupações e pediu a Deus forças para que isso passe. Em seguida, falou o vereador Marisaldo Rocha Oliveira, falou sobre o Covid-19 e a necessidade da sessão. Desejou melhoras ao vereador Jair Pereira, solidarizou-se com todas as famílias que perderam pessoas em todo o país, falou dos casos em Oliveira e falou sobre o servidor público do município, que continua trabalhando mesmo confirmado com Covid-19, e sua esposa, e fez apelo para que o mesmo possa ficar em casa. Falou do requerimento do vereador Eduardo Almeida Souza, solicitou as famílias de Zezinho, Preá e família, Cavalcante, e agradeceu a todos. Em seguida, falou vereadora Maria Isabel Borges de Oliveira, falou da exceção para a sessão em meio à pandemia, estendeu os sentimentos à Constância Denise Dantas pelo falecimento do seu pai, falou sobre as vítimas do Covid-19, parabenizou os aniversariantes, falou da pandemia, falou de lives do prefeito e sobre barreiras sanitárias e o atraso para serem implementadas. Falou do acompanhamento de contas junto ao TCE, falou do decreto adicional, falou das cestas básicas distribuídas do orçamento e da falta de ações e relações que foi recebido, pelo apelo mais investimento no combate à Covid-19, fez apelo para que o povo fique em casa e pediu orações, e em seguida foi pedido e concedido a parte aos vereadores Eduardo Almeida Souto, Marisaldo Rocha Oliveira, Josinaldo Olímpio da Silva, Maria Isabel Borges de Oliveira. Continuando, o vereador Francisco de Assis Batista Souza solicitou o uso da palavra e parabenizou aniversariantes, estendeu os sentimentos às famílias enlutadas, falou do coronavírus, falou das discussões entre os vereadores, indo para o lado pessoal, e agradeceu a todos. Continuando, a senhora presidente convidou a vice-presidente vereadora Maria Isabel Borges de Oliveira para assumir os trabalhos da presidência e fazer uso da palavra. Continuando, foi facultada a palavra à vereadora Joelma Cristina Herculano Ribeiro Diniz, que falou que o município sempre deve fazer mais. Parabenizou aniversariantes, estendeu sentimentos às famílias enlutadas, parabenizou o requerimento do vereador Eduardo Almeida Souto, falou das ações de distribuições de álcool e que a Câmara não pode doar, falou das demandas de procura do povo, falou do atendimento na Câmara, falou dos debates entre os vereadores, agradeceu a todos. Em seguida, foi convidado a reassumir os trabalhos da presidente e declarou encerrada a sessão, ficando a presente sessão gravada ao vivo e publicada na íntegra, na página oficial da Câmara Municipal de Oliveira, no Facebook. E para constar, o Eduardo Almeida Souto, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, juntamente com os demais membros da mesa. Sala das sessões da Câmara Municipal de Oliveira, PB, em 5 de junho de 2020. Ato está em discussão. Ato está em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Quem não, levante-se. Aprovada por unanimidade.
Agora será feita a leitura do requerimento de número 117/2020, de autoria da vereadora Maria Isabel Borges de Oliveira. Renova o requerimento de número 051/2018, requerendo a recuperação da estrada que liga o sítio Olho d'Água ao sítio Algodão. Requerimento de número 117/2020, renova o requerimento de número 051/2018, requerendo a recuperação da estrada que liga o sítio Olho d'Água ao sítio Algodão. A vereadora que abaixo subscreve indica a nobre mesa, consultando o soberano plenário na forma regimental, seja encaminhado expediente ao chefe do Poder Executivo, solicitando a recuperação da estrada que liga o sítio Olho d'Água ao sítio Algodão. Justificativa. Tendo em vista que existe a circulação de muitos moradores que precisam transitar por ali e a estrada supracitada não se encontra em boas condições. Além disso, consideramos a importância da recuperação desta, ao observarmos uma melhor mobilidade para o escoamento da produção de frango para os avicultores daquela localidade. Câmara Municipal de Oliveira, PB, 18 de junho de 2020. Maria Isabel Borges de Oliveira, vereadora. O requerimento está em discussão. Requerimento em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Quem não, levante-se. Aprovado por unanimidade. Projetos de lei para a votação. Projeto de lei número 061/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para o chefe do Poder Executivo Municipal abrir um crédito especial ao orçamento vigente e das outras providências. Essa leitura eu vou pedir a ajuda da vice-presidenta Isabel para fazer a leitura dos projetos. Mensagem ao projeto de lei que altera a LOA 2020. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação de Vossas Excelências a presente proposição, cujo objetivo é inserir no orçamento do município ação do tipo projeto destinada à aquisição de patrulha mecânica, compreendendo um trator com potência mínima de 78 cavalos, e uma colhedora de forragem através do convênio com o governo federal, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A concretização de tal pretensão, tendo em vista não constar do orçamento do município, só é possível através da solicitada inclusão, através da técnica contábil de abertura de crédito adicional especial, destinada a tal finalidade. Sendo assim, torna-se imprescindível a presente proposição, cuja qual acredito receber por parte dos membros deste Parlamento a necessária e precisa urgência que este Parlamento possa, assim, referendar tal iniciativa. Certo do apoio de Vossas Excelências, a proposição apresentada solicita tramitação do projeto de lei em caráter de urgência, urgentíssima, com fulcro na legislação regimental desta Casa Legislativa. Confiante na sua aprovação, reitero o protesto de elevada consideração. Oliveiras, em 5 de junho de 2020, atenciosamente, José Deus Aníbal Leonardo,
prefeito constitucional. Projeto de lei número 061 de 2020, dispõe sobre a autorização para o chefe do Poder Executivo Municipal abrir crédito especial ao orçamento vigente e dar outras providências. O prefeito constitucional do município de Olivedos, BB, faz saber que ele encaminha para apreciação do Poder Legislativo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais até o limite de R$ 255.000, destinado à seguinte unidade orçamentária: Programa, Ação e Dotação. Secretaria de Serviços Rurais, aquisição de patrulha mecânica, equipamentos de material permanente e equipamentos de material permanente, 193 mil, e equipamentos de material permanente, 62 mil. Artigo 2º. Os recursos para cobertura dos créditos autorizados pelo artigo anterior são os decorrentes dos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320 de 64. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Olivedos, em 5 de junho de 2020. Excelentíssima Presidenta, na condição de líder da bancada da oposição, num comum acordo com a bancada, eu solicito Vossa Excelência consulta o plenário e, de nossa parte, peço o parecer da comissão, se assim o plenário permitir, para que o Poder Executivo fique à vontade na execução desse orçamento, uma vez que nós estamos entrando de recesso. Essa é a decisão da bancada de oposição. O projeto está em discussão. Nós, da bancada de oposição, dispensamos o parecer. Alguma coisa a relatar? Boa noite a todos. Eu, como líder da situação, a gente também é favorável à dispensa do parecer, para que seja votado e que tome as devidas providências. Muito obrigado. O projeto está em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Quem não, levante-se. Aprovado por unanimidade. Temos agora também a leitura de outro projeto de lei, número 062/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para o chefe do Poder Executivo Municipal abrir crédito especial ao orçamento vigente e dar outras providências. Mensagem do projeto de lei que altera a Lua 2020. Senhora Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação de Vossas Excelências a presente proposição, cujo objetivo é inserir no orçamento, em ações de manutenção das atividades de saúde já existentes, a fonte de recursos, outras transferências da União, resultante de repasse ao município de auxílios financeiros determinado pela Lei Complementar Federal 173 de 2020. A concretização de tal pretensão, tendo em vista não constar a cidade fonte de recursos no orçamento do município, só é possível através da solicitada inclusão, utilizando-se da técnica contábil de abertura de crédito adicional especial, destinada à finalidade retrocitada. Sendo assim, torna-se imprescindível a presente proposição, cuja qual acredito receber por parte dos membros deste Parlamento a necessária e precisa, urgente, as necessárias, precisa e urgente, que este Parlamento possa, assim, referendar tal iniciativa. Certo o apoio de Vossas Excelências, a proposição apresentada solicita tramitação do projeto de lei em caráter de urgência e urgentíssima, com fulcro na legislação regimental desta Casa Legislativa. Confiante na sua aprovação, reitero protestos de elevada consideração. Olivedos, em 10 de junho de 2020, José Deus Aníbal Leonardo, Prefeito Constitucional. Projeto de lei número 062, de 2020.
Dispõe sobre autorização para o chefe do Poder Executivo Municipal, abre decreto especial, orçamento vigente e dá outras providências. O prefeito constitucional do município de Olivedos faz saber que ele encaminha para apreciação do Poder Legislativo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao chefe do Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais especiais até o limite de R$ 57.000, destinado à seguinte unidade orçamentária, programação, ação e dotação. Fundo de ação da saúde, atividades de atenção básicas, material de consumo, serviços de terceiras pessoas físicas, serviços de terceiras pessoas jurídicas e equipamentos e material permanentes. O artigo 2º. Os recursos para a cobertura dos créditos autorizados pelo artigo anterior são os decorrentes dos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 64. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária. Gabinete do Prefeito Municipal de Olivedos, em 10 de junho de 2020. José de Deus Aníbal Leonardo, Prefeito Municipal. Com a palavra, o líder da bancada, Marisaldo. Da mesma forma, mantivemos a mesma posição e, de nossa parte, em nome da bancada, solicito Vossa Excelência consulta do plenário. Mais alguma colocação? A minha bancada também é favorável à dispensa do parecer, uma vez que se trata de saúde. Muito obrigado. O projeto está em votação. Quem concordar, permaneça sentado, quem não levante-se. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade às leituras, agora será feita a leitura do parecer da Comissão Permanente com relação às contas do Executivo relativas ao exercício financeiro 2018. Ofício número 00190 de 2020. João Pessoa, 10 de março de 2020. Senhora Presidente, em cumprimento ao que determina o parágrafo 1º do artigo 13 da Constituição do Estado e o inciso 4º do artigo 1º da Lei Complementar Estadual, número 18 de 1993, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, estamos enviando o processo eletrônico 06401/19, referente à PCA exercício 2018. Para os fins estabelecidos no artigo 59F da mencionada Lei Orgânica, segue anexo DVD, contendo documentação pertinente à citada prestação de contas, bem como pronunciamentos do órgão técnico, Ministério Público e plenário deste tribunal. A referida recomendação também poderá ser acessada por meio do portal eletrônico tce.pb.gov. Nos termos dos parágrafos 2º, 4º e 5º do artigo 13 da Constituição Estadual, a Câmara Municipal deverá se pronunciar sobre o parecer prévio, emitido pelo Tribunal, no prazo de 60 dias, sob pena de prevalecer o entendimento manifestado por esta Corte. Outros sim, esclarecemos que, somente por votação de no mínimo 2/3 dos membros do Legislativo, poderá esse poder manifestar-se contrariamente ao pronunciamento da Corte de Contas, ressaltando que deverá ser assegurado ao gestor o direito ao contraditório e a ampla defesa, conforme inciso da Constituição Federal. Salientamos que estabelece o artigo 71, parágrafo 3º da Carta Magna de 1988, o acórdão do qual resulte em imputação de débito ou cominação de multa, terá eficácia de título executivo e não se sujeitará à apreciação do Legislativo mirim, devendo, portanto, ser cumprido como nele disposto, por se reportar
a matéria de exclusiva competência desta Corte. Da mesma forma que não poderá a Câmara se pronunciar quanto aos pareceres da gestão fiscal, pertinente aos chefes dos poderes legislativo e executivo, cuja finalidade é certificar o cumprimento ou não das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000. Processo de número, Comissão Permanente. Processo Tribunal de Contas 06.401/19. Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Parecer. Trata-se do exame da prestação de contas do município de Olivedos, Estado da Paraíba, relativo ao exercício financeiro de 2018, sob a responsabilidade do prefeito e ordenador de despesa, senhor José de Deus Aníbal Leonardo. O Ministério Público emitiu parecer contrário à aprovação da PCA de 2018, conforme consta nas folhas 1512 a 1524 do referido processo. E apesar do parecer do relator, as folhas 15 e 30 narram as seguintes irregularidades. Ante o exposto, o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ao vitra, ao relator e ao Tribunal Pleno desta Corte, letra A. Emissão de parecer contrário à aprovação das contas do governo e à irregularidade das contas anuais anuais de gestão do chefe do Poder Executivo do município de Oliveira, senhor José de Deus Aníbal Leonardo, relativas ao exercício de 2018, na conformidade do disposto no parecer normativo. Declaração de atendimento parcial às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal nos precisos termos dos relatórios técnicos. B. Imputação de débito ao senhor José de Deus Aníbal Leonardo por despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, conforme acima discriminadas. C. Cominação de multa pessoal ao senhor José de Deus Aníbal Leonardo, prevista no inciso 2 do artigo 56 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da Paraíba, ao gestor supracitado, dado ao conjunto de irregularidades, falhas e omissões de dever. D. Recomendação ao chefe do Poder Executivo de Olivedos, no sentido de não repetir lesivas, falhas e omissões aqui comentadas, e cumprir fidedignamente os ditames da Carta Magnas e das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além de observar as demais sugestões aduzidas pela unidade técnica, instruções. E, letra E, representação ao Ministério Público Federal e à Secretaria da Receita Federal do Brasil por não recolhimento da contribuição previdenciária devida ao INSS, além de provocação formal do Ministério Público Estadual, na pessoa do senhor Procurador-Geral da Justiça, para conhecimento e adoção de providências administrativas e ou judiciais, em face das condutas omissivas e comissivas a cargo do senhor José de Deus Aníbal Leonardo, chefe do Poder Executivo de Oliveira, no exercício 2018. Em virtude dos termos supracitados, por maioria, a comissão opina pela desaprovação da PCA de 2018, do atual gestor José de Deus Aníbal Leonardo. E o membro da comissão, o vereador Genilson Souza Imperiano, vota a favor do acórdão do Tribunal de Contas 0018/2020, que aprova a PCA 2018. É o parecer da comissão. Câmara Municipal de Olivedos, em 18 de junho de 2020. Agora eu vou facultar a palavra ao representante jurídico do Poder Executivo, a Sua Excelência, o doutor advogado Alberto Jorge Santos Lima Carvalho, para fazer as considerações e defesa. Excelentíssima senhora presidente desta Casa Legislativa, vereadora Joelma, a quem cumprimento os demais vereadores desta casa, senhores servidores dessa Casa Legislativa que aqui se encontram presentes, colegas advogados que me acompanham, doutor Alexandre Soares,
doutor André Gustavo, contador do município, doutor Sérgio Torres, que também aqui está, cidadãos de Olivedos, né, que podem nos acompanhar pelas redes sociais da Câmara Legislativa. Antes de iniciar minhas breves palavras, senhora presidente, eu quero enaltecer o zelo e o cuidado que esta Câmara demonstrou com relação ao combate a essa pandemia que nos assola, né? Cuidados com máscara, com o uso do gel, né? Inclusive utilizando um totem ali com um dispersor de gel, né? De álcool em gel, e isso no momento que nós vivemos é de fundamental importância. E como também me sinto seguro por isso, eu cumprimento a mesa da diretora por esses cuidados. Como bem foi relatado pela ilustre vice-presidente desta casa, vereadora Isabel, trata-se hoje da análise das contas de gestão referentes ao ano de 2018 do Poder Executivo, que tem como gestor o prefeito José de Deus. Estas contas, e aí me permitam um parêntese, o que foi lido em relação à comissão permanente desta casa foi um parecer opinativo, onde traz como fundamento o parecer dado pelo Ministério Público de Contas. E para mim, senhora presidente, me causa surpresa, me causa espanto, porque mais parece uma análise do parecer do que da própria decisão. Tanto é assim que a comissão não faz referência a uma linha sequer do acórdão proferido pelo Tribunal de Contas, quando, na verdade, é ele que deve estar em discussão hoje. Esse, e eu faço questão de pontuar, seria, para mim, se aqui estivéssemos diante de um julgamento perante o Poder Judiciário, que não é o caso, nós estaríamos já diante de uma decisão sem qualquer fundamentação, pois se pauta apenas em um parecer e não na decisão que deve ser, de fato, analisada. Nós estamos analisando aqui, a Câmara, os membros do Poder Legislativo estão analisando o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas e não o parecer proferido pelo Ministério Público. O acórdão do parecer, o parecer do Ministério Público de Contas, digo eu, que opinou, e aí é uma opinião dada pelo Ministério Público, de fato, ele opina pela reprovação das contas. Como assim o foi todos os pareceres proferidos pelo Ministério Público de Contas em todas as contas pretéritas do município de Olivedos. Todos os ex-gestores, todos os ex-prefeitos de Olivedos tiveram, em sua análise de contas, parecer desfavorável por parte do Ministério Público de Contas. E aí é interessante fazer essa análise. Mesmo com parecer desfavorável, o Tribunal de Contas aprovou a conta dos ex-gestores de Olivedos, à exceção do ex-prefeito Josa, nos anos de 2007 e nos anos de 2008, que o Tribunal de Contas reprovou as contas, mas a Câmara de Olivedos aprovou as contas do ex-gestor. Então, no ano de 2007 e 2008, parecer do Ministério Público negando pela desaprovação, o Tribunal de Contas desaprovou as contas, mas a Câmara de Olivedos, por sua maioria constitucional, mais de 2/3, resolveu por não aceitar a manifestação do Tribunal de Contas. Nessa conta em análise, meu colega Alexandre, nós temos várias peculiaridades. Né? Nós temos várias peculiaridades. O grande pilar de sustentação para a aprovação de uma conta de gestão perante o Tribunal de Contas, e aí eu trabalho em cima desses 4 pilares, nós chamamos pilares constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o atingimento de metas
de mínimo de investimento na esfera da saúde, na esfera da educação, especificamente fazendo referência à aplicação do MDE e do Fundeb, e, por fim, o gasto com o pessoal. No ano de 2018, assim como foi em 2017, o município de Olivedos, e aí me permitam a utilização dessa expressão, dá show em relação a esses índices. Só para que os senhores tenham ideia, em 2018, o mínimo que era para ser atingido em relação ao MDE era de 25%. O município de Olivedos investiu 32%. Isso equivale à ordem de R$ 3.275.385,65, vereador líder da bancada de governo. Em saúde, onde o mínimo a ser investido era de 15%, o município investiu 16,30%, também superando o mínimo a ser aplicado. Com relação aos gastos de pessoal, contador Sérgio, o município teve como gasto aferido pela auditoria do tribunal de 52,06%, quando o limite é de 60%. Então, todos estes limites, todas as exigências constitucionais foram cumpridas com folga. A gestão do prefeito Deusinho cumpriu com a sua obrigação fiscal, financeira e contábil com folga. E aí eu trago mais um outro dado. E esse é importante de ser dito. Muito mais importante ainda, porque se refere à aposentadoria dos servidores. O recolhimento previdenciário do município de Olivedos foi o maior já realizado em toda a sua história. Nunca um prefeito, nunca um gestor recolheu tanto para a Previdência como ocorreu no ano de 2018. Foi recolhido, a título de Previdência e cumprimento de Previdência, R$ 1.225.522. Esse valor ultrapassa os 80%, que na verdade o Tribunal de Contas exige no mínimo 50% dessa contribuição. O município foi além, 86% do que deveria ser recolhido foi devidamente recolhido. E aí, com essas informações, eu trago para esta Câmara e para o debate dos senhores vereadores uma informação interessante. As contas de 2017, vereador Eduardo, vereadora Joelma, vereadora Isabel, vereador Marisaldo, vereador Assis, vereador Josinaldo, vereador Jailton, vereador Wilson e vereador Genilson. Em 2017, só para que os senhores tenham ideia, o município foi ou atingiu índices presentes nas contas de 2018, por exemplo, quanto ao gasto com pessoal, foi maior em 2017 do que em 2018. 2017, 52,36. 2018, 52,06. Em 2017, o recolhimento previdenciário foi menor do que em 2017. O que deixou de ser recolhido para a Previdência foi maior do que 2018. Senhores vereadores, senhores servidores. E a Câmara as contas à unanimidade. Ou seja, as contas de 2017 apresentaram vários índices que eram inferiores à de 2018. Mas, mesmo assim, a Câmara, à unanimidade, aprovou as contas do Poder Executivo. E aí vem uma crítica a ser feita ao parecer emitido pela comissão. Não existiu, no caso das duas contas, uma isonomia na análise. Não existiu isonomia. A mesma decisão que era dada em 2017, a aprovação unânime do Tribunal de Contas do Estado, é também assim a decisão tomada pela nossa Corte de Contas. A aprovação unânime das contas de gestão de 2018. Mas aqui,
não é apenas um momento para se analisar os números frios que estão postos pelo Tribunal de Contas do Estado. Aqui é o momento dos vereadores analisarem também como, de fato, vem sendo posta a gestão do prefeito. E aqui eu poderia trazer, por exemplo, algumas ações trazidas por esta atual gestão e que está posta para que vossas excelências analisem. Por exemplo, a aquisição de veículos. Hoje, só com a nova gestão, a frota de veículos do município foi acrescida de 12 veículos. No município, como é Olivedos, o tamanho de Olivedos, isso é uma frota considerável, né? E é muito fácil olhar para a garagem do município, olhar para os veículos utilizados e ver que tem 3 Gols novos, uma caminhoneta Ranger, 3 ônibus, um Espinho, uma van, uma motocicleta, um caminhão, todos os veículos adquiridos na atual gestão. Ainda é a aplicação e implantação de algumas inovações legislativas ocorridas no final do ano de 2016, que foram inovações que acarretaram um impacto muito grande nos cofres públicos, mas o prefeito, com responsabilidade perante os servidores, fez questão de implantar e honrar, quando poderia, por exemplo, questionar do ponto de vista judicial pelo momento que foi aprovado aquelas alterações legislativas. E aí, numa linguagem bem popular, no apagar das luzes, né? Ali foi a aprovação ao apagar da luz na última sessão do ano de 2016. Implantação do programa Atenção Total, onde hoje se atende mais de 230 pessoas aqui no município, né? A habilitação social, a implantação da insalubridade aqui perante os municípios. Todos estes gastos, investimentos que vêm sendo aplicados pelo prefeito, bem como a conclusão de obras que foram iniciadas na gestão anterior e que agora foram encerradas. Por exemplo, a reforma do Colégio Monsenhor Venceslau, né? A construção de uma quadra no Conjunto São Francisco, que era uma obra abandonada, né? Esse do colégio, uma previsão de gasto de mais de R$1 milhão. A entrega da Academia de Saúde, que era uma obra também inacabada, e o prefeito encerrou essa obra, concluiu essa obra e entregou à população. São ações do município que também devem ser utilizadas para um julgamento que é de conotação política. Os vereadores não podem se afastar do que está posto no Tribunal de Contas, até porque é análise técnica, e que ainda, vereadora Isabel, eu faço questão de referenciar que a auditoria do Tribunal de Contas também manifesta-se pela aprovação das contas de 2018. Não foi só o pleno que assim decidiu, ele atendeu à orientação da auditoria. Então, mesmo o parecer do Ministério Público sendo contado, que aqui quem atua na área, Sérgio, que é contador, Alexandre, que é advogado, sabe disso. Eu, nos meus 18 anos de advocacia, e 17 deles destinados unicamente à advocacia pública, eu não me lembro de um parecer expedido pelo Ministério Público de Contas que seja pela aprovação de contas de qualquer que seja dos gestores públicos. E aí eu repito, aqui em Olivedos, por exemplo, de 2005 para cá, todos, vereadora presidente, todos os pareceres exarados pelo Ministério Público de Contas foram pela reprovação das contas, e em 2018 não é diferente, que não vai ser em 2019, que não vai ser em 2020, o Ministério Público, eu vou aqui fazer as palavras de Alexandre minhas, né? Alexandre costuma dizer que corre a boca miúda, está transmitindo aqui, né? Vou me comprometer, né? Que em terra que o Ministério Público de Contas pisa não nasce flor, né? Porque a função deles é pedir pela reprovação das contas. Então, estas são as palavras que a defesa do gestor público tem a trazer para esta colenda Câmara de Vereadores, para esse Parlamento Mirim, fazendo ressalvas a qualquer dúvidas que surjam por parte dos vereadores. Foi protocolizado, senhora presidente, e encaminhado a esta mesa diretora
a indicação também do contador do município, que está presente para tirar qualquer dúvida. E o pedido a ser feito da tribuna aos nobres vereadores é o reconhecimento do que está posto pelo nossa Corte de Contas. A aprovação das contas do gestor José de Deus Aníbal Leonardo no ano de 2018, assim como fora em 2017. 2017, inclusive, a unanimidade por esta Casa Legislativa. Então, eu queria e peço aos senhores vereadores que, no uso de suas responsabilidades enquanto representante do povo, e aqui deixe de lado a copartidária, para que faça uma análise, como eu acredito que assim será feito, uma análise diante do que está posto, uma análise técnica. E a indicação do órgão de contas é pela aprovação. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento, senhora presidente. Agradeço ao senhor advogado Alberto pelas suas colocações e pelos os elogios a esta casa. Muito obrigada. Agora eu faculto a palavra ao representante contábil, né, do Poder Executivo, o senhor Sérgio Marcos Torres. Dispensa o comentário? Certo. Mais algum quer falar? Mas está facultada a palavra. Certo. O outro advogado quer falar alguma coisa? Já está certo. Então, obrigada. Continuamos aqui Nós continuamos a questão da discussão. Facultada a palavra a vereadora Isabel. Vai para a tribuna. Boa noite a todos. Agradecer a presença dos representantes legais. Dizia doutor Flávio, doutor Alberto, desculpem, que o que eu admiro no advogado é o poder da oratória. Queria muito que em determinados momentos nós tivéssemos também o dom da oratória, o que acontece geralmente só com os advogados. Mas, enfim, farei minhas colocações na qualidade de presidente da comissão e advogado e vereador. Quando o senhor disse na sua fala que a gente só citava o acórdão, a decisão do Ministério Público, se o senhor tivesse acompanhado a reunião da comissão, como estava autorizada a acompanhar, eu vou pedir licença para tirar essa máscara, porque eu tenho dificuldade de falar com isso. Durante a reunião da comissão, eu sentei no meio e explicava ao vereador Genilson e ao vereador Assis a situação dos dois pareceres. E a gente copia e cola, na verdade, no parecer da comissão, o relatório do Ministério Público, que nós seguimos na comissão. E cita no final o acórdão do TCE. Quero deixar bem claro que a bancada de oposição leu os dois pareceres e, apesar da pandemia, desde o dia que chegou nas mãos da presidente, nós fizemos cópias e analisamos, não com a qualidade técnica que o senhor tem para analisar, mas nós, na qualidade de vereadores leigos, mas com compromisso de defender o município, assim o fizemos. E pode acreditar, nós analisamos. Quando o senhor falava nas contas de 2017, eu bem gosto de dizer que eu estava assistindo quando um de vocês, não me lembro por face quem estava lá na sessão do TCE,
que o senhor dizia: leve em conta o histórico do município de Olivedos, que tem uma frase usada por um de vocês naquele momento na sala das sessões do Tribunal de Contas. Quer dizer, as contas que esta casa aprovou serviu de referência, respaldo e segurança para vocês defenderem Olivedos naquele momento. Porque naquele momento também, como bem o senhor disse, o Ministério Público recomendava que as contas de 2017 também fossem reprovadas. Enfim, o nome limpo dos últimos 20 anos de Olivedos serviu para que o senhor defendesse o município naquele momento. Essa posição da comissão, ela tem uma particularidade que não teve nos anos anteriores. No exercício de 2018, o então prefeito fez uma inexigibilidade de uma obra de recuperação da Casa da Família. Esta obra foi feita pela empresa João Paulo de Araújo Cunha. Uma obra de quase 30 mil reais. O que para o Tribunal de Contas é um valor muito baixo. Só que todo mundo sabe, como a gente também sabe, que quem executou a obra não foi, de fato, a construtora João Paulo de Araújo Cunha. E a gente, então, juntou provas e fez uma denúncia. Esta denúncia dizia que a obra foi paga em agosto e dezembro de 2018 e, de fato, paga em janeiro de 2019 a quem, de fato, fez a obra, Jair Leonardo dos Santos. Ele, de fato, fez a obra. A pergunta era, por que se Jair fez a obra, não contratou ele e pagou a obra toda a ele? Jair recebeu o que o serviço valia. Mas quem recebeu o dinheiro da obra foi a empresa João Paulo de Araújo Cunha. Entendo a minha linha de raciocínio, se eu estou me fazendo entender até pelas pessoas que estão em casa. Essa denúncia, ela pega exatamente o exercício de 2018 e o exercício de 2019. Por que 2018 e 2019? A empresa João Paulo de Araújo Cunha recebeu em setembro, em agosto e dezembro, a obra, e a mesma obra foi paga em janeiro de 2019. Essa denúncia, ela foi julgada procedente. Ela foi julgada procedente no último, e agora em maio, dia 28 de maio, tem aqui um extrato de decisão que diz que o tribunal faz o Ministério Público faz uma análise e diz que reputar formalmente irregularidades. Considera procedente a denúncia. Procedente a denúncia. Aplica uma multa ao gestor de R$1.000. Diz que a denúncia é procedente porque a gente não denunciou de brincadeira nem por política. A gente fez uma denúncia. Eu digo a gente porque ela é assinada pelos 5. A gente fez uma denúncia. O Ministério Público disse que a denúncia é procedente, aplicou uma multa e encaminhou ao Ministério Público para que se tomasse as providências. Que sejam tomadas as providências e que, na verdade, a providência que eu queria que tomasse era que pagasse, de fato, a obra a quem fez. A Jair. Jair fez a obra. O eletricista do município foi quem fez a instalação. Tem empenhos subsequentes à colocação de portões na mesma obra. Aí veja a situação. Aí veja o andamento. Quando é hoje, eu recebo um e-mail, do dia 15 de junho tem um encaminhamento dizendo que levamos ao conhecimento de Vossa Excelência, eu, vereadora, que o tribunal vai apreciar o processo 07033 de 2019 e que, referente à denúncia formulada pelos vereadores do município de Olivedos acerca de possível anormalidade na dispensa de licitação 03 de 2018,
pelo Poder Executivo para execução de serviço da Casa da Família. A decisão está consubstanciada no acórdão 00718/2020, publicado no Diário Oficial. Quer dizer, a denúncia segue como consistente e aprovada ao acórdão do TCE, o 218, o 718 de 2020. Ele segue. Nós dissemos que estava errado, o Ministério Público disse, e está lá a denúncia. Quando é hoje de tarde, chega uma certidão técnica, dizendo também que certifico que, dando cumprimento ao item 6 do acórdão 00718, foi procedido o traslado da referida decisão para os autos do processo 07032 de 2019. O 07032, ele se refere à PCA de 2018. E o 07033 ao 2019. Porque houve falha de execução na obra, houve falha de execução em obras nos dois exercícios. E bem como a gente conversava na comissão e o companheiro Assis dizia: como é que você vai aprovar um exercício se você fez uma denúncia, a denúncia tem sentido, foi dada como procedente o processo de 2000, a denúncia, ela segue para se juntar ao acórdão na prestação de contas de 2018 e 2019. É muito nobre enaltecer a gestão. A gestão ninguém aqui nunca disse que o município tinha muito carro, que o município fez tudo de fato. Em canto nenhum da minha vida, eu falo do município de Olivedos. Sou oposição ao prefeito. Ao município, não. Quando eu discutia na comissão, que Josinaldo também estava na comissão, porque, como bem diz, na comissão todos têm voz, ele acrescentaria o que quisesse. Voz, voto, não. A gente conversava e eu até dizia a ele: vamos conversar como se fosse o filho de Zé Olímpio conversando com a filha de João Borges. Até porque eu desafio alguém que ache um erro em Olivedos. Olivedos, o dinheiro público é aplicado. O que não convém é você aqui, toda semana você está mostrando erro, e o cidadão ainda chega no canto e diz: denunciaram, mas a denúncia não deu em nada. Não vem ao caso falar nos bastidores do município. O que está em pauta é que houve falha na execução em 2018 e houve falha na execução em 2019, porque a denúncia foi feita e a denúncia é procedente e viável. Por isso que o nosso grupo não pode hoje dizer que a PCA está certa, porque nós dissemos que está errada e o Ministério Público apoiou a nossa posição. E quanto a doutor Sérgio, eu dizia que o senhor é um herói, porque contabilidade pública não é brinquedo, não. Obrigada. Facultarei sim a palavra. Pode? Não, tudo bem. Pode voltar à tribuna e fazer essa defesa. Renovar aqui meus cumprimentos e agradecer a Juscelia aí pelo zelo dela aqui com a nossa saúde, viu, Juscelia? Obrigado pelas palavras deferidas ao meu respeito, senhora vereadora, mas a senhora mostrou que o dom da oratória não é só dos advogados, né? Eu queria só fazer uma consideração que, na verdade, eu queria que fosse registrada como esclarecimento de fato, na verdade, esclarecimento de um fato. A vice-presidente, vereadora Isabel, ela fez menção à denúncia 07033 de 2019. Né? Essa denúncia, que de fato foi apresentada e analisada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, com julgamento realizado em maio próximo passado, ela está em fase de recurso. Não foi encerrado o julgamento
por parte do Tribunal de Contas, porque uma das câmaras julgou, mas o pleno ainda não se manifestou a respeito dessa denúncia, que vai ser feita com a interposição do recurso, que nós temos até o dia 28 para apresentar esse recurso, e vai ser apresentado. Então, não há de se falar em decisão, e aí eu vou me usar de trânsito em julgado ainda naquela corte. Vai ser analisada. Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto é que aquela denúncia foi apresentada antes do julgamento das contas que está em análise, mas sequer foi mencionada pelo Ministério Público no próprio parecer que a comissão faz referência. O Ministério Público não faz referência à denúncia e ainda da decisão do Tribunal de Contas, que acatou a denúncia, não é analisado, e a senhora está aqui para me desmentir, se eu estiver falando aqui alguma inverdade. Não traz para o senhor prefeito qualquer afirmação de desvio de recurso público, de má utilização de desvio de recurso público, de prejuízo ao erário, de indicação de enriquecimento ilícito por parte do prefeito. Não existe qualquer denúncia ou qualquer posicionamento do Tribunal de Contas em relação a isso, mas apenas e tão somente em relação a um fracionamento de citação. Seria esse. Fracionamento esse, e aí eu vou dizer aos senhores, pasmem, na ordem de R$3.000. Dentro, R$3.000, senhora vereadora, dentro de um orçamento de R$20.829.965, era essa a indicação de orçamento, e que fora executado R$14.929.175,32. Então, se os vereadores disserem que as contas do prefeito devem ser reprovadas dentro de um gasto de R$14.929.175,32 por causa de R$3.000 passíveis de recurso, me permitam a franqueza. É um excesso, não. É um atropelo de zelo. Porque não existe. Porque na gestão pública, o que deve ser punido, vereadora Isabel, é ilegalidade. Nós temos um professor que, para mim, é uma referência de improbidade, que ele diz: práticas de improbidade estão associadas a ilícitos e não a descuidos ou erros por parte da administração. Aqui está sendo analisado as contas de 2018. Esse ponto não é discutido nas contas de 2018. Se quiserem, e os senhores têm essa autonomia, se utilizarem nesse fundamento para buscar uma reprovação, me perdoe, mas os vereadores da oposição estão embasados num equívoco. Um equívoco jurídico e um equívoco, me permitam a expressão, um equívoco político. Porque você, diante de um gasto de R$14 milhões, ser imputado um fracionamento de licitação, que foi acatado em primeira instância no Tribunal de Contas, por uma das câmaras, o pleno não analisou, está passivo de recursos, e onde essa segunda parcela é no valor de R$3.000, pouco mais de R$3.000, não é isso, Alexandre e Sérgio? Então, esse é o esclarecimento de fato que eu precisava fazer aqui, né, para que os vereadores tenham a tranquilidade, inclusive os vereadores da oposição, para entenderem que eu não poderia dizer que é nem esse valor não é nem uma gota dentro desse oceano da despesa orçada e gasta efetivamente pelo município. É irrisório, é irrisório. Me permita o esclarecimento e agradeço mais uma vez, presidente, pela oportunidade de vir para fazer esclarecimento de fato, e isso demonstra a tranquilidade com que a senhora tem em garantir o contraditório e a ampla defesa por parte do gestor público. Eu agradeço. Facultada novamente a palavra a vereadora Isabel.
Talvez, doutor, a infelicidade seja exatamente o trânsito em julgado. Que não houve ainda. Se tivesse havido o trânsito em julgado e dissessem que estava tudo em ordem, seria muito bom. Muito bom. Talvez não me fiz entender, apesar do senhor ter dito que eu me expliquei bem. O problema é que a gente fez a denúncia ela vai inocentar, queira Deus, e deve inocentar, até porque se você pegar 20 milhões e for ver o fracionamento, porque elegantemente o fracionamento de 3 mil em cima da obra que era quase 30, vocês assistiram à sessão do tribunal, foi uma sessão remota, que ele dizia assim, uma denúncia aqui dos vereadores de Olivedos, o valor muito pequeno, quase 30 mil reais. Tudo é muito pequeno. Depende. Meu menino eu tenho um filho que estuda direito, e eu estava ensinando a contar ele, e eu digo, em matemática financeira, quando você pergunta, esse valor é pequeno, a resposta vai ser sempre, depende. Porque 3 mil reais hoje seria quantos pagamentos da atenção total? 80 reais. Para Olivedos, tudo é grande, porque o município é pequeno. Hora nenhuma, eu ainda falei da desonestidade, que houve desvio de recurso, porque tenha certeza. Na hora que houver desvio de recurso, o senhor vai ter outra denúncia para defender. Essa é a minha posição. Que seja de 20 milhões, de 30, de 10 ou de 3 mil. Na hora que houver o desvio do recurso, com certeza, o senhor tem muito mais serviço pela frente. Obrigada. Eu faculto a palavra ao vereador Marisaldo. Senhoríssima presidenta, seu nome, mesmo antes do tema da discussão e posteriormente nos discursos finais, eu me antecipo a cumprimentar a Vossa Excelência, e cumprimentando a Sua Excelência, cumprimento toda a mesa. Cumprimento o amigo, doutor Sérgio, pessoa com a qual tive a satisfação de ser a ele apresentado pelo eterno prefeito, amigo Chico Berto de São Vicente, pelo eterno vereador Célio Cordeiro Alves. Muito me honra a sua presença, doutor. Seja sempre bem-vindo ao Olivedos. Doutor Alberto Jorge, seu nome. Cumprimento respeitosamente todos os demais competentes advogados. Na pessoa do amigo Demas, aqui presente, eu cumprimento em casa, no conforto do seu lar, toda a maior anfitriã dessa discussão, que é a população amiga de Olivedos, que precisa sempre do bom uso, do bom zelo, de cada cidadão, que não é meu, nem é do gestor, e de nenhum dos colegas vereadores, mas sim de cada cidadão, de cada cidadã do nosso município. Ouvia atentamente a explanação de Sua Excelência, doutor Alberto, e trazendo informações, com certeza, repassada pelo senhor prefeito. O senhor não tem culpa de algumas informações que o senhor prefeito, com certeza, lhe municiou delas para trazer à tribuna desta casa, numa explanação, por exemplo, de números, 12 carros, verdade, mas é bom lembrar que com recurso do município falta o primeiro. Atenção total, projeto de iniciativa do Poder Executivo, peço licença também, projeto de iniciativa do Poder Executivo, muito discutido nesta casa,
que o senhor prefeito teve esse projeto aprovado por todos os pares da nossa bancada, da bancada governista, e que por mais de 6 meses esse projeto ficou no silêncio, e a oposição comprometida com a população, apresentei um requerimento cobrando, fiquei cobrando também nesta tribuna, fiquei cobrando num programa de emissora de rádio, o qual fazia na rádio Caruá FM de Soledade, e após muita cobrança da oposição, o senhor prefeito implantou o programa. Mas, para o doutor Alberto e todos os seus colegas, excelentíssimo advogado ser sabedor, essa lei não é uma novidade, não é uma coisa de primeiro mundo para Oliveiros, uma vez que esta casa já tinha aprovado, no exercício da gestão de um cidadão ex-prefeito Evilásio, com um voto favorável do próprio atual prefeito, que na época era vereador, juntamente comigo na mesma bancada, testemunho do colega vereador Wilson, que também colaborou naquela aprovação, como um dos vereadores mais velhos dessa casa, um vereador com 9º mandato na comarca. Nós aprovamos uma lei que contemplava e contempla até hoje toda a população carente, com todo tipo de doações por parte do Poder Executivo. A atual gestão apenas inovou no nome de autoria sua, um direito que lhe assiste, atenção total. Portanto, não é muita novidade para Oliveiros, porque a assistência já vinha sendo dada antes, da mesma forma, pelas gestões que lhe antecedeu, e ele colaborou na condição de vereador. Quadras inacabadas, doutor Alberto. Essa quadra foi iniciada na gestão qual participei, na condição de vice-prefeito, e a gestão anterior conseguiu liberar os recursos no término do seu mandato. A gestão tinha a necessidade legal de entrar com a contrapartida de 10%, e a gestão aplicou mais de 20%. Não ficou inacabado por irresponsabilidade, nem por inoperância, nem por incompetência. Ficou inacabada porque a população do município, no direito democrático que existe, não lhe reelegeu. No dia 1º de janeiro de 2017, o prefeito, o atual, e não o ex-prefeito que começou a obra. Colégio Municipal, o senhor aqui disse, reforma. A forma que foi repassada é como se ela tivesse concluído, doutor. Tudo bem. Aceito o doutor estar de público, reconhecendo um erro, que é humano, porque, na verdade, esse colégio, doutor, está ainda sendo reconstruído, apesar que se consta uma devolução por parte da atual gestão de uma emenda deixada por um deputado, porque era aliado dele. Portanto, o colégio está em fase de reforma. Não só eu, toda a população espera nessa reforma e esperamos que ela possa ser executada. Portanto, tem alguns números e algumas informações que o senhor traz, porque ao senhor é repassada. Mas no dia a dia, doutor, quem está acompanhando a população é Vossa Excelência, não é o desembargador, não é o promotor, não é os conselheiros do TCE. No dia a dia, quem está sofrendo com a população somos nós. No dia a dia, quem acompanha os fatos que acontecem somos nós. Eu não vou aqui alancar muitas ocorrências acontecidas, por mim denunciada, por nós denunciada, porque eu vou focar em si, na discussão apenas da PCA exercício 2018. Mas se eu fosse numerar aqui os motivos que me fortalecem a tomar decisão e proferir de poucos instantes meu voto, não vou proferir o meu voto por questões políticas, não sou. E se fosse o caso, eu também teria razão. Mas não. Vou me basear nas orientações, sim, do Ministério Público. Vou me basear do TCE, que não foi só no exercício de 2018. Os alertas do Tribunal de Contas vêm chegando para a gestão desde o início. Voto técnico. Vou proferir meu voto para o bom uso do dinheiro público.
vou proferir meu voto para que o senhor prefeito se notifique e tenha mais cuidado no exercício 2020, porque 2019 já estamos aguardando. Eu disse aqui ao senhor prefeito ao meu lado, no início de sua administração, senhor prefeito, na hora de fazer o bolo, parece muitos, na hora de cortar, muito mais, mas na hora de pagar a conta, só fica o senhor. Portanto, doutor, essa é a minha posição. Com relação aos números, a atual gestão, em 2018, já que o senhor iniciou o seu pronunciamento se reportando ao exercício de 2016, a atual gestão, em 2018, recebeu a mais do que a gestão anterior, 2016, 16 veio 15% de recurso a mais. Portanto, qualquer investimento a mais se faz justo. E com observação, a gestão anterior, qual fiz parte, enfrentamos 4 anos de seca e entregamos, no dia 1º de janeiro de 2017, a atual gestão, com saldo positivo, para que a atual gestão tivesse uma folga contábil de praticamente pagar a primeira folha do exercício de 2017. Essa é a verdade, qualquer cidadão, qualquer criança de Oliveira sabe. Deixamos sim restos a pagar. Foi repassado um relatório pelo ex-prefeito à mesa de todos os colegas vereadores, dia 1º de janeiro, dia da posse, com os valores dos restos a pagar, mas ficou o saldo positivo na época de 1.490.000, menos 700 e poucos empenhado, sobrou para os cofres públicos da atual gestão 714 mil. Isso é fato que nenhum vereador da base do governo, nem o próprio senhor prefeito, no ato da posse, teve condição de contrariar, porque a verdade é essa. Portanto, doutor, eu entendo a defesa de sua excelência, compreendo o esforço de doutor Sérgio, sei do esforço do doutor Sérgio para fechar a contabilidade da gestão, mas também sei da nossa responsabilidade de votar de acordo com a consciência de cada um. Na condição de líder da bancada, eu respeito a decisão de qualquer um dos meus pares, se votar ao contrário o meu pensamento. Mas a minha posição é essa. Eu voto no momento oportuno de acordo com a minha consciência, mas respeito tecnicamente as explanações amplas de sua excelência. Mas no dia a dia, quem sabe o que as pessoas estão passando somos nós. Por enquanto, obrigado. Só um minutinho, Josnaldo. Só um minutinho. Deixa ela fazer a higienização ali da tribuna. Só um minuto. Será facultada a palavra ao vereador Josinaldo. Facultada a palavra. Obrigado por me conceder a palavra, senhora presidente. Eu quero aqui cumprimentar o advogado Alberto, o advogado André, Alexandre, o contador Sérgio. E estava agora há pouco aqui, tivemos a visita do vereador Bastinho, do Junco, do Seridó. Sejam todos bem-vindos. E eu quero, primeiramente, ir agradecendo ao esclarecimento do senhor advogado e, desde já, dizer que a nossa bancada de situação vai ser favorável à aprovação das contas para manter a boa gestão, para manter o bom trabalho, porque tudo que é bom tem que continuar. De fato, quando o senhor disse que não mencionava a decisão do Tribunal de Contas, porque não botaram um item o que diz o Tribunal de Contas, entendi perfeitamente. E o senhor não está aqui porque foi indicação, olha, diga isso, diga aquilo. O senhor está aqui porque o senhor acompanha o município de Oliveiros e sabe o que se passa no município de Oliveiros. Quando o colega vereador fala do atenção total e tenta rebater com outra lei que já existia no município, é uma lei da doação. Essa lei da doação, ela permanece. Ela permanece. Essa lei da doação, ela contempla as famílias
quando precisa de um caixão para o enterro de um parente, ela contempla a família com madeira, com telha, com agasalho, com colchão. E interessante que essa lei diz assim, você não vive todo mês procurando caixão de defunto. Você não vive todo mês atrás de agasalho, atrás de colchão. Então essa lei ela servia mais para fazer politicagem. Quando se chegava a época de eleição, como a lei cobria, não podia doar, era aquela farra de doação de madeira, de telha, de agasalho, de colchão, tudo mais. O projeto Atenção Total, que hoje é lei no município, foi assim, um projeto muito criticado, teve movimentos aqui na Câmara, teve até bate-boca, a Secretaria de Saúde foi desrespeitada nessa casa por conta desse projeto. A Secretaria de Saúde foi comparada até palhaça, animador de programa de televisão, até se aprovar esse projeto de Atenção Total. Mas esse projeto de Atenção Total, ele não serve como politicagem. Esse projeto de Atenção Total, ele veio para beneficiar as pessoas, independente de época de política ou não. Seja o prefeito Deusinho, seja outro prefeito que for, todo mês as famílias, não é nem pessoas, é famílias, têm na sua conta um valor de R$80, todo mês. Não precisa chegar o momento de política, de campanha política, para se doar nada. E quando se fala da academia, quando se fala da quadra, de fato, assim, a academia, que dizia uma academia de saúde, eu sempre critiquei essa academia aqui, né? Eu sempre critiquei, porque dizia que era uma academia de saúde diferente. De fato, era diferente, porque não tinha nenhum aparelho para fazer ginástica. Existia lá uma casa com 2 banheiros. Vereador, só um minutinho. Eu gostaria de dar uma saidinha, e o senhor pode continuar no seu pronunciamento, só um minuto. Por favor. Eu convido a vice-presidente Isabel para comandar os trabalhos, enquanto eu me ausento um pouco. Pode continuar. Então, essa casa, ela se viu por algum tempo como moradia de pardal. E existiu uma pista de cimento, onde as pessoas fazem uma caminhada, que eu, vereador Josinaldo Limpo, coloquei o nome de pista da cabra cega, que você roda e fica tonto e cai. Mas o prefeito Deusinho, com seu zelo, ele conseguiu os aparelhos da academia, ele conseguiu profissionais para poder acompanhar as pessoas fazer seus exercícios. Então, hoje, de fato, existe uma academia em Olivedo que funciona. Foi o prefeito Deusinho que fez? Não. Foi uma gestão que deixou pela metade. E o prefeito Deusinho concluiu e botou para funcionar. Da mesma forma, foi o conjunto São Francisco, onde tem a tal quadra. Foi um conjunto entregue sem energia elétrica, foi entregue sem água, foi entregue sem calçamento, foi entregue com a quadra inacabada. Aliás, no começo da quadra, porque só tinha o alicerce, uma parede desse tamanho, que eu tenho até as fotos guardadas até hoje. E os moradores se mobilizaram, fizeram baixa assinada, conseguiram a energia lá do conjunto. O prefeito Deusinho conseguiu, junto com a Cagepa, levar a água a esses moradores, porque era abastecido com carro-pipa de porta em porta. Então, por isso que a minha bancada é favorável à aprovação das contas, para se manter o que vem se fazendo de bom para o nosso município. Para se manter o que vem fazendo de bom. Aqui a gente teve até um casarão, que era muito polêmico em Olivedos, que esse casarão foi reformado assim, nas pressas, que nem coloca fermento em bolo, para crescer rápido. Foi tanto que desafiguraram o casarão, que era para ser um patrimônio histórico do município, desafiguraram o casarão, uma casa de bem 300 anos, colocaram janela com vidro. Os tijolos manuais que tinha naquela casa foi coberto com cimento e concreto. Tintas modernas, escada com corrimões de alumínio. Gastou-se muito nessa casa, que não teve serventia para nada. Agora, pasme, nem água foi colocado nessa casa. Não tem água, não tem um banheiro, ela não tem serventia para nada. Agora, depois de 3 anos e meio,
essa casa começou a cair. Tudo que foi colocado de reboco está caindo. É a obra que se gastou aí em torno de 150 ou 170 mil, não tenho os números agora. Por isso que a minha bancada é favorável à aprovação das contas do prefeito Deusinho. E demais, quero agradecer a todos e muito obrigado. Está facultada a palavra ao vereador Marisaldo. Volto à tribuna pelas necessidades de conhecimento de todos. Me desculpo com as autoridades presentes, mas se faz necessário o debate, até porque estamos diante de minutos antes de uma votação importante. Eu tinha dito na minha primeira fala nessa tribuna que iria proferir meu voto, respeitaria o voto da minha bancada, se algum colega votasse de acordo diferenciado de mim. Mas como líder do governo, vem à tribuna e já declara o voto de sua bancada, na condição de líder da bancada da oposição, eu peço à minha bancada para que nós possamos proferir um voto unificado de bancada. Vamos votar pela desaprovação das contas dessa gestão, sem termos, doutor, nenhuma dúvida da nossa decisão. É importante, é salutar e é oportuna a presença de Vossa Excelência para presenciar em loco esse embate, para que os senhores levem para o seu currículo, a verdade dos dois lados. Quando o líder da bancada governista, Vossa Excelência, vereador Josnaldo, transmite para os senhores, para a população, para a Paraíba, para o Brasil e para o mundo, que nós deixamos umas casas sem energia, sem água. A primeira imagem, se não tivéssemos o direito ao contraditório, que ficaria essa. Essas casas foram construídas na gestão qual eu participei, e no final da construção dessas casas, houve, em todas as cidades vizinhas, aquela onda da invasão às residências, aos conjuntos. E o ex-prefeito, pelas dificuldades financeiras do município, porque nós administramos em 2016 com quase 3 milhões a menos do que 2018 e quase 2 milhões a menos do que 2017, por isso que justifica, o senhor prefeito, na época, conversou com os moradores contemplados e fez uma pergunta. Vocês concordam, cada um tomar conta do seu imóvel, para evitar a invasão? Eu coloco o gabinete do secretário de Administração e Finanças à disposição de vocês para ligar todo dia para a Energisa, todos, sim. A Energisa, como contrapartida, exigiu do município que fizesse, pelo menos o básico, a pavimentação de fio. E o prefeito, na época, fez. A água não foi colocada, verdade. A Companhia de Água e Esgoto é do Estado. Nós estávamos no final do nosso mandato. Posteriormente, no curso da atual gestão, a CAGEP atendeu em parceria com o município e fez. Mas eu gostaria, líder governista, que a mesma população de Olivedo hoje recebesse uma das 60 casas por vocês prometido em campanha, sem a água e sem a energia. Uma. Nós fizemos 40, porque ficou sem a energia e sem a água. Vossa Excelência insiste em criticar. Vocês prometeram 60, se calaram, acha que a população esqueceu. Atenção total, doutor Alberto, que o líder do governo, nesse momento, encheu o peito para falar. Esse cidadão foi o mesmo que votou contra ao requerimento de minha autoria, que pedia que o seu prefeito tirasse da gaveta o projeto e colocasse, implantasse e começasse a pagar. Vossa Excelência volta a falar de uma sessão histórica
16 de fevereiro, onde houve tumulto. Quem fez o tumulto, líder, foi o senhor prefeito, que trouxe todos os seus secretários, alguns aliados de primeiro escalão, tentando pressionar a bancada da oposição, jogando para o povo que nós íamos votar contra o projeto. Vossa Excelência, o senhor advogado viu hoje. Mas, licença, eu convido a presidente para retomar os trabalhos da sessão. Posso continuar, presidente? Pode continuar. Obrigada, Isabel. Vossa Excelência presenciar hoje, eu como líder da bancada, pedi à presidenta para consultar o plenário, dispensar um parecer. Nós temos feito isso durante os 3 anos e 6 meses. Não é porque somos bons, não. É porque nós temos também compromisso com a população. Do jeito que o senhor prefeito foi eleito, nós também fomos. A verdade é essa. Na hora de votar as matérias de interesse do povo, o senhor prefeito tem só uma bancada. Os 9. Agora, para defender a pessoa física do prefeito, e para uma tentativa desesperada, tentar esconder o plano de governo, que não foi executado nem vai ser, porque ele já anda dizendo que é humanamente possível executar 100%, porque depende de recursos do governo federal e depende de recursos do governo do Estado. Eu já disse nessa tribuna e repito hoje, qualquer cidadão ou cidadã que coloque seu nome numa disputa municipal, ele deva fazer um plano de governo dentro das condições financeiras do município. Porque ele não foi candidato a governo de Estado, nem a presidente, para se basear no orçamento nacional. Vai ficar inadimplente em mais de 50% do plano de governo. E se vivo eu estiver, se Deus quiser, vou cobrar item por item. Os itens que foram feitos, não cumpriu mais do que a obrigação. Até porque essa gestão já vai recebendo em 3 anos e 6 meses mais de 50 milhões. E quando nessa tribuna, doutor Sérgio, eu desafio o líder a apresentar uma obra de 1 metro quadrado com alicerce com telhado, é porque eu tenho conforto no que falo, porque não tem. Eu usei essa tribuna e disse, senhor prefeito, corra com pincel e com a lata de tinta, assim não vai dar tempo do senhor terminar de pintar os prédios pelas gestões que eu participei, como vereador e como vice-prefeito. E eu estava certo. Termino o mandato em 31 de dezembro, se as eleições não for prorrogadas, e o senhor prefeito não consegue fazer a limpeza dos prédios deixados pelas gestões anteriores, que na campanha ele afirmava que o grupo de 20 anos não fez nada. Desse grupo de 20 anos, ele fez parte de 16 como vereador da base governista do governo anterior. Portanto, senhora presidenta, a senhora tinha se ausentado. Respeito a decisão do colega Josnaldo, democraticamente é um direito que lhe assiste, quando ele declara a unificação dos votos de sua bancada favorável à PCA, e eu peço, como líder da minha bancada, da bancada que vocês me confiou essa liderança no início do mandato, eu recomendo mais uma vez o voto contrário. Muito obrigado. Senhora presidente, preciso voltar. Está facultada a palavra ao vereador Josinaldo. Só um minutinho, Josinaldo. Muito obrigado por me conceder, e obrigado, vereador, por me tocar mais uma vez. Eu tenho que voltar à tribuna. Mas, quando o senhor fala de plano de governo, o senhor só não fala do seu plano de governo como vice-prefeito. O senhor quer que o atual prefeito cumpra 100% o seu plano de governo e o seu, alguém feche o livro e não diga mais nada. O prefeito, de fato, ele não começou a obra do alicerce. Começou, aliás, uma pequena obra que foi a ampliação do cemitério, que vocês passaram 20 anos no poder e vocês deixaram Oliveira sem ter onde enterrar uma pessoa. Mas o prefeitozinho teve o cuidado
o carinho e o zelo de ampliar o cemitério. Isso o senhor não sobe nessa tribuna para dizer. Vocês passaram 20 anos, o colégio Monsenhor, no qual está citado aqui, o colégio caindo em ruínas. Quando chovia, os alunos tinham que correr para ir embora, porque o colégio enchia de água. O salito era na metade da parede. Não tinha piso, era cimento queimado. E isso é a gloriosa gestão de tanto esse ex-vice-prefeito, que hoje vereador, defende. O Francisco Lucindo, que é outra escola, que é anexo lá do Monsenhor, fica do lado. Eles passaram, acho que 1 ano ou 2, com a escola descoberta. A escola descoberta sem telhado. Existiam umas lousas coladas na parede, de madeirite, não sei o que é aquilo. Elas eram dessa finura. Depois de 1 ano, na chuva e sol, elas estavam dessa grossura. E eles, para tapiar, cobriram imediatamente no apagar das luzes e mandaram forrar as paredes do colégio com TNT, para que as pessoas não chegassem e não vissem aquela coisa imunda que eram as paredes das escolas. Tinha lá um banheiro, que eu botou o apelido de corredor da morte, que só entrava um aluno por vez, porque quando ele voltava, ele não passava por outro aluno. E isso era o zelo que eles tinham pelo público. Aí fala dentro dessas obras, porque o prefeito Deusinho não construiu. Se o prefeito Deusinho não arrumar o que vocês deixaram quebrado, como é que o prefeito Deusinho vai fazer obra? A casa da família, a tal casa citada, vocês não têm noção o que era essa casa. A madeira toda comida do cupim, telha caindo. A cozinha dessa casa era uma coisa do outro mundo. Era um fogão de 2 bocas, escorado com pedra de fazer calçamento. Mas essa gestão que passou, ela fazia tudo. Ela só não via e nem cuidava dos pés do público. O prefeito Deusinho fez muito bem a tomar a frente e reformar e arrumar. O Monsenhor, ele vai sair, porque Deus é mais. Ele vai sair. Foi uma atitude do prefeito e uma obra que ele faz questão de encerrar essa obra e deixar ela pronta. Né? Porque o nosso município merece. E ele, como professor, ensinou tanto naquela escola, ele tem um prazer de ver esse colégio pronto. Tem um prazer de ver esse colégio pronto. Mas tem muito mais. Esse hospital aí que vocês estão vendo, esse PSF, o senhor não tem ideia como é que ele era. O senhor não tem ideia. Essa UBS, que foi da gestão passada, ela foi inaugurada no dia 31 de dezembro, com queima de fogos, com corte de fita. Sabe o que tinha dentro dela? Uma maca. O prefeito Deusinho entrou, equipou toda essa UBS. Tem uma farmácia hoje aqui que dá inveja você ver. Dá inveja. Eu tenho andado em outros municípios e faço questão de visitar a farmácia das UBS. Nem chega perto. Quem quiser, está aberto lá amanhã, ou na segunda-feira, que amanhã é sábado, visite. Você não tem noção como é que é o prédio da prefeitura, que ainda não foi reformado, mas já foi dada uma guaribada nele. Sabe qual que era a fechadura dessa prefeitura? 2 pedras, uma por dentro, outra por fora. Sabe como é que fechava o portão do cemitério daqui? 2 pedras, um por dentro e outro por fora. Aqui tinha 2 carros, 2 Gol para correr as pessoas. Quando alguém adoecia no sítio, dizia, não, tenha paciência, deixa eu ver se adoece mais alguém, para poder o carro não ir só com uma pessoa para Campina. E tinha que lotar o carro como se o povo do município fosse gado para andar em caminhão lotado. Hoje o prefeito Deusinho está aí com o número de 12 carros para socorrer as pessoas, mas ele não vem aqui só dizer isso. Ele só faz criticar a saúde do município, ele só faz criticar as reformas que o prefeito faz, ele só faz cobrar o plano de governo que o prefeito está para executar. Eu quero saber por que ele não executou o plano de governo dele. Eu quero saber por quê. Tem no plano de governo dele aqui um estádio de futebol. Veja, aí o deputado da base deles foi numa rádio prestar conta que tinha inaugurado o campo de futebol murado do município de Oliveiros. O campo de futebol é ali próximo da ponte, que nem é do município, é de um time local aqui de Oliveiros, do time do Leão. E é assim, um campo de terra com uma trave, só.
Prometeu-se uma quadra de areia, ninguém sabe aonde que é isso, não foi construído. E se você pegar também, talvez ele não tenha concluído nem sequer 30% do seu plano de governo. Por que que agora o prefeito Deusinho tem que cumprir 100%? E olha que eles vêm repetindo o plano de governo 20 anos. E o prefeito Deusinho, em 3 anos e meio, ele tem que cumprir o plano de governo dele. Porque tem vereador aqui que está dormindo com ele debaixo do travesseiro. Ora, coloque os outros planos de governo pregados na parede, para que você fique lendo todo dia, para refrescar a sua memória. Mas assim, esse vereador, me desculpe, o senhor vereador e a senhora vereadora, Isabel, que é quem mais a gente debate aqui dentro, ele só sobe nessa tribuna para fazer crítica à gestão. E não chega para elogiar uma saúde, não chega para reconhecer a quantidade de... Eles conseguiram, acho que 4 ônibus em 20 anos para o transporte escolar. O prefeito Deusinho, em 3 anos e meio, já foram 3. Eles prometeram aqui um ônibus para o trabalhador em Campina Grande, foi promessa de campanha por 2 anos, e nunca colocaram esse ônibus. Entrou e se comprometeu e colocou